Eu peço para você abrir a sua Bíblia no segundo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 7, vamos ler do verso 1 ao verso 7, acredito que todos já estão com as suas Bíblias abertas, como nós já pré-anunciamos, e vamos à leitura, amém? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, lavar os jarros, lavar os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: olha, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Isaías 29:13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Oração. Amado e precioso Deus, misericordioso Pai, neste momento de culto, de louvor e adoração, pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas e nos capacite para poder trazer essa porção da palavra a cada coração presente, a cada um que vai nos ouvir durante a semana, durante o tempo necessário. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Para você embasar melhor esta leitura que nós te passamos, você vê que chegou um pessoal religioso, e eles já chegaram prontos para observar o comportamento de Jesus e os seus discípulos. E os discípulos de Jesus estavam comendo com a mão suja. Isso é, não lavaram. E isso é costume às vezes, mas para os judeus era quase que um pênalti, um pecado, porque eles não faziam isso. Eles tinham que se lavar muito, porque não fazia parte só da higiene ou dos ensinos que Moisés tinha passado. Então os anciãos, os antigos, foram validando esta atitude de higienização e tornou-se uma doutrina muito forte, impactante, e era uma penalidade que eles cobraram, e eles foram fortes com Jesus quando perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Eles comem com as mãos sujas? Que coisa é essa? Como que o Senhor permite esse tipo de coisa? Foi então que Jesus chamou eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. E Jesus cita Isaías. Para a gente poder delinear mais, e no versículo 9, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus fala: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Isto, eles invalidavam o que Deus tinha mandado e valorizavam, colocavam acima da palavra do Senhor as tradições deles. E isso, os discípulos estavam ouvindo essa conversa paralela entre Jesus e eles, os discípulos calados, porque a fonte de crítica era o comportamento dos seus discípulos. Só que se você for ver no versículo 15, no versículo 17, quando Jesus deixou a multidão, porque a multidão estava de espectadora nesse momento, e quando Jesus, no particular e em casa com seus discípulos, olha o que os seus discípulos perguntaram para Jesus: o que significa essa parábola, que na verdade nós ficamos um pouco assim meio indecisos sobre isso. Então Jesus teve que explicar para os seus discípulos, particularmente para eles. No versículo 20 ele diz: o que sai do homem é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações,
E no versículo 15, retorna para ele, que você vê que Jesus fala: não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem, isso é que contamina o homem. E parece um jogo, né, de discussão teológica, e isso tem acontecido muito nos nossos dias, quem está certo, quem está errado. Mas aqui Jesus foi bem claro: olha, o que contamina o homem não é dele comer um alimento qualquer, se ele lavou a mão ou não. Interessante que Jesus falou assim: olha, eu estou pouco me importando se os meus discípulos lavaram a mão ou não, porque o que eles comem vai para o estômago, não vai para o coração. O pior ainda, eu falo para vocês, hipócritas, o que sai do coração de vocês é o pior veneno que tem. Isso que adoece, isso contamina o homem. Diante desta informação é que nós vamos trazer para você que aqueles homens maus, eles vieram de Jerusalém só para importunar Jesus, com a intenção de encontrar uma ocasião para acusar Jesus. Como não encontraram nenhum motivo justo para isso, eles apelaram pela tradição dos antigos. Alguns desses sujeitos perseguiam o Senhor e implicavam com seus discípulos, e eles observavam tudo que Jesus e seus discípulos faziam. Eles não tinham intenção alguma de aprender com Jesus e também de serem discipulados por Jesus, mas buscavam ocasião para desmoralizar e para destruir a igreja logo no início dela. A igreja do Senhor sempre teve problemas de pessoas querendo destruí-la. Mesmo em suas ações mais inocentes entre Jesus e os seus discípulos, porque, irmãos, se tinha uma turma, que eu posso dizer de turma no bom sentido, era Jesus e os seus 12 discípulos. Às vezes eu me pego imaginando como que não era uma delícia estar perto deles, como que não era proveitoso estar do lado deles. Então eles comiam espigas sem lavar as mãos, eles pegavam espigas nos dias de sábado para comer, e para os judeus sábado não podia fazer isso. Eles não lavavam os vasilhames. Aí vocês falavam: mas eles eram esquisitos. Não, irmãos, eles eram puros, eles eram normais. E eles estavam sempre com um olhar crítico por essas atitudes tão ingênuas de Jesus e seus discípulos. Você já viu falar de TOC? Transtorno obsessivo compulsivo de contaminação e limpeza. Se a gente olhar para os judeus dessa forma, nós vamos ver que eles tinham toque. Mas esse toque deles não era por causa de uma doença, de implicância, de as coisas tudo limpinha. Era por causa de costume e tradição dos antigos. Olha, Jesus havia dito que não é por ele, quem não é por ele, é contra ele. Mediante todas essas conversas que nós tivemos com você até agora, certa vez Jesus disse em Mateus 12:30, abra lá para nós, quem está com a sua Bíblia, e projeta aqui para nós, irmão Davi. Jesus disse: olha, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha, Jesus já havia dito isso, assim como a sua igreja nesses dias. A igreja do Senhor é assim: ou você ama a igreja, ou você vai ser inimigo dela, não tem como ficar em meio termo. Esta igreja, por exemplo, pega você, ou você ama ela de coração, como Jesus amava e os seus discípulos aprenderam a amar, ou você vai ser crítico dela. E eu pergunto para os irmãos e todos que estão aqui, quem vai nos ouvir: é fácil achar defeito nesta igreja? Claro que é. Eu vejo os irmãos falando: claro, começando por mim. É fácil você achar defeito na igreja. Então, qualquer, no estilo dos hipócritas e fariseus, entrar na igreja, ele vai se deliciar em achar defeitos. Não é assim? Vai se deliciar, ele vai ter argumentos, vai ser crítico. Ou então a igreja é assim: ou você é a favor da igreja do Senhor, ou é crítico dela. E quem critica não é amigo, é inimigo. Você acredita que eu vou cochichar no seu ouvido que agora tem membros da nossa igreja que falam mal dessa igreja? É verdade, eles falam mal da igreja. E se não falar mal da igreja, fala mal do pastor, do dirigente da igreja. E se não falar mal do dirigente da igreja, fala de qualquer um de nós. Mas o que nós vamos fazer? Saindo falar mal também? Não. A Bíblia diz que nós pagamos o mal com o bem. Pronto. Jesus fez isso. Nesse sentido, aqueles homens se aventuravam ao ataque
Jesus apenas respondia para eles, mas o ataque deles era muito ingênuo, muito sem fundamento. A base deles de ataque para Jesus era, nesse momento, eram as tradições e os costumes que os anciãos antigos, não falo de Moisés, mas lá depois de Josué, depois dos anciãos, começaram a trazer muitos costumes para a religião dos judeus e agregaram como doutrina. Com essa bagagem que não foi dada ao Senhor, eles se permitiram a criticar Jesus e os seus discípulos. Por causa de uma coisa dessa, é como você falar para o seu filho, filho, você lavou a mão, já está sentado à mesa comendo? E seu filho fala, pai, eu estava com fome, eu comi. E a gente às vezes faz isso. E também a gente vai falar, filho, é bom você lavar a mão, porque uma hora você pode pegar uma verminose, uma doença, coisa tal e tal coisa. E aí, mas você também não precisa de fazer um cavalo de batalha por causa dessas coisas, certo? Porque a lei de Moisés exigia limpeza externa, sim, como parte da religião. A gente vai ler, se fosse ler Levítico, você vai ver que existem muitos procedimentos, mas diante da lei de Moisés, era para significar com que cuidado deve purificar as mentes das poluições morais. Esse era o recado de Moisés. Quando você se limpa, é porque, simbolicamente, o seu interior também vai ser higienizado. E essas leis realmente foram publicadas e prescritas por Moisés para serem feitas com moderação adequada, como nós fazemos com os nossos filhos. Mas com o passar do tempo, essas exigências foram agregando os costumes e foram tornando-se muito forte para eles, significativas. E aqueles preceitos que eram realmente instrução divina através de Moisés, com o passar do tempo, tornou-se mandamento propriamente dito dos homens. Os fariseus que zelavam pelas aparências, porque tudo que é externo nosso é aparência. A roupa, o pintar das mulheres, o sapato, um terno, tudo é aparência. Um carro, uma casa, tudo é aparência. Ou a pessoa está vestida simples, com roupas rasgadas, mas ela pode ser riquíssima diante de Deus, por dentro. E é isso que Jesus queria passar para eles, porque esses homens, eles tinham muita análise visual. Então, eles queriam analisar alguém pelo que via fazer, e não pelo que ele era. Nós precisamos de aprender essas condutas, E eles estavam tão exigentes, irmãos, que eles lavavam as mãos várias vezes, e lavavam até o cotovelo. Quem eu ouvi falar isso são os médicos que fazem quando vão fazer cirurgia. É uma asepsia. Então, essas implicâncias dos anciãos acabaram sendo consideradas essenciais para a religião deles. Ficaram impertinentes, a tal ponto que o significado da lei de Deus no coração foi deixado de lado, como nós vemos Jesus dizer. Substituíram a orientação amável de Deus e colocaram fardos pesados sobre os homens. Então, esse costume, um deles, pelo menos que nós temos, de lavar as mãos, tornou maior do que o significado da purificação interna do homem diante de Deus. Isto serve para nós. Por exemplo, nós sabemos que Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem muito zeloso quando ele pertencia à classe dos fariseus, lembra? E ele fazia bem certo. Paulo era um homem que, embora fizesse errado, ele fazia como se fizesse certo. Então ele era exímio no erro, pensando que fazia certo. Então, antes da sua salvação e da libertação dessas algemas dos judeus, para ser exemplo, Paulo diz que ele era tão zeloso consigo, ele mesmo fazia autoexigência, exigia dele muito o cumprimento de todas essas imposições religiosas, e ele era certo que esses procedimentos, obedecendo aos homens, ele estaria agradando a Deus. Então pensa assim, olha, se eu obedeço os religiosos, tudo que eles me fazem,
Deus vai se agradar disso, mas não é bem assim. Não pense que tudo que os religiosos andam mandando fazer por aí agrada a Deus. Como que você vai saber o que agrada a Deus de fato? Vocês sabem? Nas Escrituras Sagradas. Amém? Veja Gálatas 1, vamos ler do 14 a 16, para você ver. Olha como Paulo diz: na minha nação excedia de judaísmo a muitos da minha idade. Quer dizer, pessoas da idade dele, eles eram excessivamente zelosos, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, dos antigos, dos anciãos. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, olha, conheci Jesus. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Se você prestar atenção nessa leitura, você vai ver que Paulo estava dizendo: me libertei desta vida antiga que eu tinha. Veja no versículo 13, nós não colocamos aí para você, mas veja na sua Bíblia, Gálatas 1:13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Este era um Paulo. Paulo era inimigo da igreja de Deus. Mas quando ele conheceu Jesus, imediatamente ele abandonou tudo. Sabe quando você é um bom soldado de Cristo? Quando você conhece o Senhor, imediatamente você abandona o que não presta mais. Não carregue penduricalhos antigos. Não carregue costumes e implicâncias antigas. Paulo diz: imediatamente foi a ação de Paulo quando foi salvo pela graça. Presenciou-se diante de Deus um homem livre das manias dos antigos. E ele adorava, ele achava certo fazer essas manias. Paulo separa em 2 tempos a sua vida. A vida de cada um de nós no Senhor deve ser separada em 2 instantes. O primeiro instante é na ignorância, que Paulo diz, sobre o domínio das tradições dos anciãos, ou quem seguiu o espiritismo, o catolicismo, sei lá mais o que, ou não seguiu nada, nasceu filho de crente, mas nunca resolveu nada na vida. Então você tem que ter definido esses instantes. A outra, meu irmão, é a liberdade da graça do Senhor, desamarrado das verificações externas, isto é, das regras, das ordens, dos preceitos, regras e lições dos homens. Eu não quero que você pense nesse instante: poxa vida, então agora eu sou um crente, eu posso andar um pouco bem relaxado. Não, irmãos. Quando o nosso interior é puro, o exterior vai ser uma figura replicada do que é o nosso coração. Vamos andar com modéstia, nosso vocabulário vai ser diferente, os nossos contatos, as nossas amizades, nossos interesses. Se você assistir a filmes perigosos, filmes de violência, filmes sexualizados, você não vai ter mais vontade de ver essas coisas. Se você andava com pessoas da roda dos escarnecedores, isso já não vai ter mais interesse para você. Você vai mudar, você vai ser uma figura diferente. Então vamos lembrar que essas tradições que nós tínhamos como ímpios, de fazer coisas que não devíamos fazer, trazendo agora para nós os gentios e não os judeus, de costumes que tinham, que parte ou não era exigido da nossa própria conduta diária, do nosso dia a dia. E voltando à religião, por exemplo, quem veio do catolicismo, participava das novenas. Não sei se tem alguém que veio do catolicismo, mas participava das novenas. Ou quem participa de algumas igrejas por aí, que pregam as semanas de libertação e cura, quebra de maldição e tal coisa, na versão pentecostal principalmente, ele também abandona, porque isso são tradições e implicações de homens. As romarias que se fazia para os chamados lugares santos, as orações nos montes, as peregrinações, as festas religiosas,
Se bem que as festas religiosas hoje elas são totalmente ecumênicas, né? Participam os católicos, os chamados evangélicos, os protestantes, e todos participam, como nós vimos agora nessa chamada Páscoa. Os misticismos dos lugares que os homens marcam como os lugares santos, por exemplo, são todos costumes que o homem implica e faz com que os seus seguidores tenham que seguir obrigatoriamente. Se não for, você está manco na doutrina deles, você está faltoso. Como se essas práticas tornassem mais perto de Deus e dos seus praticantes. E isto é cobrado. Irmãos, tudo ilusão, tudo místico. São mandamentos de homens. Mais perto de Deus é você ser fiel ao Senhor e estar na igreja de Jesus. Pode ter certeza. Como foram os discípulos de Jesus. Não esqueça o dito do profeta Oséias, confirmado por Jesus em Mateus 9,13. Nós vemos Oséias 6,6 ele dizer: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Você lê a Bíblia, meu irmão? Meu jovenzinho que está aqui, você tem lido a Bíblia? O profeta diz que você tem que ter conhecimento de Deus. Não é só vir à igreja, não. Ter conhecimento de Deus mais do que os sacrifícios, os holocaustos. Melhor é a misericórdia aos procedimentos. Ainda que seja a devoção voluntária, como Paulo disse que fazia. Além do mais, a maioria dessas igrejas, seus líderes sempre são manipuladores, exigentes. Eles sobrevivem sobre a intimidação dos seus seguidores, como os fariseus faziam, tal como os fariseus, os escribas, ousavam exigir também dos discípulos de Jesus. São ousados ou não são? Se eles eram discípulos de Jesus, por que eles iam ficar implicados com o que os discípulos de Jesus faziam? Era outra igreja, era outra religião, mas não. Então é normal você ouvir de alguém: ah, mas a sua igreja não faz tal e tal coisa. Por que não faz? Você vai olhar para ele e falar assim: por que não está na Bíblia? Porque a palavra de Deus não pede para fazer isso. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, não, Jesus e os seus discípulos não faziam. Você sabia que quem não fazia essas atitudes dos anciãos era Jesus e os 12 discípulos e a multidão ouvindo para tomar decisão para que lado ia. Olha, irmãos, Paulo sinaliza que estas coisas da carne e do sangue haviam tomado conta da vida de alguns da igreja. Observe, por exemplo, em Colossenses 2:8. Tendo cuidado, olha o que Paulo escreve. O próprio Paulo que era devoto das tradições dos antigos. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Quem tem presa, irmãos? Meninos e meninas da igreja, quem é que tem presa? Cobra, tigre, jacaré, crocodilo, são todos animais predadores, correto? Então Paulo diz para que ninguém seja predador da sua vida, por meio do quê? Quais são os dentes? Filosofias, vãs sutilezas, bem sutil. Olha, por que você não faz? Todo mundo faz. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, entretanto, não segundo Cristo. Onde é que você vê se é segundo o Evangelho de Cristo ou não? Onde? Na palavra de Deus. Obrigatoriamente, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você tem que conhecer a palavra de Deus. De forma que Paulo explica que não há vantagem alguma sobre todas essas implicâncias que os homens gostam de pôr. Nada desses procedimentos revigoram a presença de Deus. Pode iludir, pode impressionar, pode dizer que está bem, que conhece muito mais que nós, mas nada revigora a presença de Deus quando você substitui a sua igreja por outros procedimentos ou entidades. E isso é Bíblia.
Porque quem está vivo com Cristo não necessita dessas coisas básicas e que Paulo diz rudimentares, porque são rudimentos, são implicâncias de homens, do mundo, tais quais os fariseus ensinavam e implicavam com os discípulos de Jesus e com o próprio Mestre. Em Colossenses 2, versículo 20, 21, 22, 23, a carta de Colossenses novamente, veja o que Paulo diz e escreve: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos, o quê? Rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. O que Paulo está dizendo? Tais como: não toques, não proves, não rele, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, não é segundo Cristo, as quais têm, olha aqui, presta atenção, essas coisas que os religiosos dizem que você tem que fazer uma novena, ou que tem que fazer uma semana de descarrego, de adoração, para que a sua vida seja liberta, cuidado com isso. Paulo diz, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Por isso que é difícil discutir com eles. Tem aparência de sabedoria, de devoção voluntária. Eu faço porque eu quero, eu me sinto bem. Isso me deixa, não vou usar nem o que alguns falam, me deixa mais perto de Deus. Humildade, aparência de humildade e de disciplina do corpo. Eu jejuo, eu vou para o monte orar, eu faço peregrinação, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do seu ego, isto é, da carne. Irmãos, a graça piedosa instalada no coração te levará ao reino eterno. Estas coisas não. Enquanto as atividades externas exigidas pelos homens, não sou eu que estou falando, está escrito. Está escrito. As atividades podem empolgar e trazer felicidades, mas a misericórdia gera contentamento no Senhor. Irmãos, vou aprofundar com você, porque essas igrejas rasas, tais quais os fariseus eram, na verdade eles querem devotos, querem proselitar, porque os judeus, fariseus, não faziam coisa ou outra a não ser proselitar, isto é, ganhar alguém para a sua religião. Eles querem devotos envolvidos no exercício das coisas externas. Na prática, querem mistificar o exercício do corpo com tais coisas, como se fosse um culto prestado a Deus, mas Deus não dá nenhuma atenção para isso. Não vamos lá não, mas quem gosta de se aprofundar, leia Jeremias capítulo 5, versículo 2. E agora, nós vemos tudo isso como se Deus aceitasse tais mandamentos. Coisas que Paulo apelida de fábulas. Sabe o que Deus quer de você? Uma vida piedosa. E piedade está relacionada ao próximo, a quem está do seu lado. Eu não vou fazer como algumas igrejas fazem, não. Viu, Renan? Olhe para o irmão do seu lado e tenha piedade dele. Não é isso que eu vou fazer aqui, não, que isso constrange. Mas uma vida piedosa não é uma vida solitária, é uma vida em conjunto com os irmãos. E Paulo, em 1 Timóteo 4 e 7, ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Olha, irmãos, de velhas. Exercita-te mesmo em piedade. Tito 1,14, Paulo escreve ao evangelista Tito, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Se você não presta atenção e não dá importância ao seu irmão necessitado no exercício da piedade, certamente será tentado a suprir com outras atividades para o seu contentamento, de duas uma. Se você não olha para o seu irmão do lado, você vai querer satisfazer a si próprio com um culto involuntário, que Deus não aceita.
Eu digo involuntário porque você é envolvido a prestar um culto que Deus não aceita. Então, irmãos, para o próprio contentamento é que alguém presta esse tipo de culto, não é para Deus. Para realizar própria satisfação. Na verdade, isto é um desvio da verdade. Desviar é passar ao largo. Se o Senhor está falando o que tem que fazer e não faz, então está desviando do que se deveria fazer. Irmãos, a palavra é tão alerta sobre as ciladas, pois é tão importante atentarmos aos escritos contra esses procedimentos de autoafirmação religiosa que conduzem ao afastamento sutil da verdade de Deus. Mateus 15:9, Jesus diz, observe, aqui está uma sentença de Jesus, não é minha não, tá? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos, isso é regras, tradições de homens. O que é uma coisa em vão? É uma coisa sem efeito. Você sabia que tem muitos adoradores que usam o nome de Deus, mas Deus não os ouve? E quem disse foi Jesus. Veja o perigo que Jesus disse. São pessoas adorando, pensando que Deus ouve, mas estão sendo enganadas. Vão é o culto que me prestam, diz Jesus, porque ensinam regras que são ideias de homens, como disse Jesus sobre o profeta. Irmão, se eu quiser pegar o carro hoje e falar assim, olha, eu vou para uma cidade santa, quero lá ver se eu me resolvo melhor com Deus, um irmão espiritual que vai dizer para mim, não faça isso não, irmão, isso é vão. Fica aqui com seus irmãos da igreja e ore com eles, dobre os joelhos, que Deus vai te ouvir aqui mesmo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por isso que Jesus, em Isaías 29:13, como eu citei para vocês, vamos ler. Olha o que Isaías disse. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim. Tudo bem até aí, irmãos? Aproximar-se de Deus? Amém, ok. E com a sua boca, olha que gravidade, e com os seus lábios me honra, aproximaram de Deus, com voz exclamaram que honrava o Senhor, entretanto, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Gente mais colada, foi na escola errada, irmãos, foi na igreja errada, aprendeu a falar o nome de Deus, aprendeu versículos bíblicos, aprendeu a cantar no coral, aprendeu a ser do ministério da música, do ministério da dança, sei lá mais o que, do teatro, não sei o que mais, chegaram ao Senhor e se louvaram, mas o Senhor falou, não, eu não conheço esse louvor, não foi isso que foi ensinado para ele, isso é, eles em vão me adoram. Isso quer dizer, meus irmãos, que todas as tentativas de chegar, aproximar e louvar a Deus são adorações vaidosas, de ostentação pessoal, nulas diante de Deus. São meras formas humanas de autoafirmação espiritualizada. Com a boca cumprem mandamentos dos homens e pregam o nome de Deus. Olha só, com a boca estão obedecendo aos homens, mas falando de Deus. Vocês acham que tem poucos ou tem muitos? E você sabe. A nossa leitura real em Marcos, que nós tivemos, Marcos 7, na verdade Jesus estava com a multidão, em oposição, como nós falamos, à doutrina dos fariseus, e por isso que Jesus aproveitou a ocasião para mostrar-lhes que a grande fonte de poluição estava no coração deles. Ensinados por homens, conceitos, doutrinas e costumes e preceitos de homens que nunca foram ensinados pelo Senhor. Olha, eu peço para cada membro dessa igreja, com todo amor e responsabilidade, preste culto verdadeiro ao Senhor. Preste culto que Deus aceita. Confira na palavra de Deus
porque a opinião dos homens não vale nada. Porque quem se preocupa com todas essas ostentações religiosas, o interior está ausente de Deus. E não pense que Jesus foi tão educado com eles, não. Abra em Mateus 23 e 26, e você vai perceber o tom de voz de Jesus alterado. Tom de voz de Jesus alterado. Aqui Jesus não fala gracioso como ele era. E ele disse, irmãos, numa frase com ponto de exclamação: fariseu cego. Não é mais ou menos assim, você chegar para alguém e falar assim: você é um idiota. Alguém já te falou isso? Ou você já falou isso para alguém? Certamente, principalmente os jovens já falaram isso. Então Jesus disse para ele: você é cego. Eles tinham olhos, irmãos? Tinham. Eles olhavam para criticar. E Jesus chama eles de cego. Limpa primeiro o teu interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Você precisa de entender isso. Eu não quero ouvir isso de Jesus nunca, quando voltar. Eu não quero ouvir de Jesus ele dizer: Márcio, nossa, você pregava, você morou quase 40 anos em Pereira Barreto pregando, e você pregava o evangelho que era seu. Você é cego. Você foi cego por mais de 40 anos. Falava de si mesmo, mandava a igreja fazer o que você bem queria, e eles aceitavam. Irmãos, que lucro tem isso? Se a gente não sujeitar a palavra de Deus, com uma emoção violenta no nosso corpo e na nossa alma, para que um dia nós temos que dar conta a Deus da alma de cada um de vocês aqui. Pregador, irmãos, não deve fazer discurso. Primeiro deve amar e depois pregar a verdade. Saber do peso que tem a palavra de Deus, o compromisso com o nosso Salvador. Nós podemos acrescentar, para finalizar, também sobre esse peso, sobre o profeta Ezequiel. Último versículo da noite, Ezequiel 33 e 31. Esse versículo, essa fala do profeta, irmãos, foi no momento que a nação de Judá estava olhando para um outro horizonte, menos para Deus. Mas do mesmo modo de operação, eles tinham costume de falar de Deus, como os religiosos têm. E olha o que Ezequiel escreveu: eles vêm a ti, sabe quem são? A nação de Judá. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Eu espero que não seja do jeito que você costuma vir à igreja. E assentam, como você senta no banco, diante de Deus, como o meu povo. Isto é, tem comportamento de povo de Deus, tem comportamento de crente, tem comportamento de judeu, e ouvem as tuas palavras. Olha, irmãos, um outro estágio. Chega como o povo de Deus, senta e ouve a palavra de Deus. Entretanto, mas não as põe por obra. Isso serve para mim, serve para você. Se você vem à igreja com um coração bem definido para ouvir a palavra de Deus, senta, ouve, mas não coloca em ação o que você está ouvindo. O que Ezequiel está falando não serve só para Judá, serve para todos nós. E olha o que Ezequiel diz: mas não põe por obra, pois lisonjeiam com sua boca. Para quem não sabe o que é a palavra lisonjear, eu vou te dizer, é bajular. Tem gente que gosta de bajular o nome de Deus. Querem agradar a Deus, irmãos, do seu jeito. E a palavra tem outro sentido também, de engrandecer a Deus. Então eles não colocam em obra, pois bajulam com a sua boca. Ai, como que o Senhor é santo, como que o Senhor é maravilhoso, que bênção que é o Senhor. Coisa tipo assim. Que maravilha, romantizam o Senhor. Mas o seu coração não mudou. Segue do jeito que quer. Não ama o próximo,
não tem a obra da caridade, não tem piedade, não ama o irmão, fala mal de um, fala mal de outro, passa a semana fazendo de tudo, menos lembrando do Senhor e coisas tais. Então ele diz, o coração segue a avareza, tal qual os judeus, fariseus fizeram com Jesus e os seus discípulos. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, sei que essa pregação é forte, mas a igreja do Senhor prega a palavra forte. Enquanto alguns aí fora estão falando que tem uma palavra poderosa reservada para você, para te tirar da situação, nós estamos pregando uma palavra forte, cheia do Espírito do Senhor, para que você mude a sua situação. Amém? Não seja como esse povo de Israel, que recebeu o alerta do profeta, mesmo assim, menosprezou. Pode ser que alguém vai dizer, o irmão Márcio é um pregador assim mesmo, não liga muito para ele não. Pois eu vou te dizer, o povo fez o mesmo com Ezequiel. Não liga para Ezequiel não, Ezequiel está um pouco nervosinho, mas logo ele acalma. Irmãos, aquele povo estava indo para o cativeiro, na mão dos babilônicos. Você quer ir para o cativeiro? O orgulho rebelde faz mal. O alerta da palavra de Deus é sempre para a gente mudar, é sempre para melhorar. Como nós lemos Jesus neste episódio, neste momento, com estes homens, ele foi cuidadoso nas suas palavras. Amém? Paramos por aqui. Que cada um de nós possa fazer uma avaliação dessa pregação no seu coração, numa autoavaliação, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.